Pegue sua Bíblia em 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos narrar essa história e vamos trazer o que o Senhor quer falar conosco, amém? 2 Crônicas, capítulo 20. Deus, Ele é um Deus que nos surpreende, querido. Deus abençoe grandemente a vida da irmã Joyce, que foi abençoada triplicamente, quadriplamente, em milhões de bênçãos, E você vai estar aqui testemunhando também, querido. E isso, quando nós que somos crentes, nós vemos nossos irmãos testemunhar, não é para a gente ficar triste não, é para a gente se alegrar que logo, logo você também vai testemunhar a tua vitória, amém? Coloque sobre os seus pés em reverência à palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos lá para o verso 2. Vamos lá. E vieram alguns e avisaram a Jeosafá, dizendo: contra ti vem uma grande multidão do outro lado do mar, e da Síria, e eis que eles estão em Azazon Tamar, que é Engedi. Então Jeosafá teve temor, e pôs Jeosafá em seu rosto para consultar o Senhor, e fez apregoar jejum em todo Judá. A gente vai começar daí, tome o seu assento, amém? Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Confesso que eu estava lendo a palavra, eu lia para um lado e lia para o outro. Senhor, o que tu quer falar contra a igreja de Deus? O que tu quer falar comigo, Senhor Deus? Ele primeiro me amassou para depois amassar os irmãos, e assim Deus, Ele é Deus. Então, queridos, nós vamos ver aqui, na minha Bíblia vai dizer que Moabe, os moabitas vão invadir Judá. Judá é onde está localizado o povo de Deus, aonde é um povo que era para adorar o Senhor, porém estava encurvado a outros deuses. E o Senhor não se agradou através da troca de quê? De Deus por idolatria. E o Senhor veio, como Ele é justo, porque nós falamos que Deus, Ele é amor, mas nós também sabemos que Ele é justiça, e Ele é reto. Deus, Ele não é um Deus que faz rodeio. Deus, Ele é um Deus que Ele faz e faz por completo. E quando Ele não quer fazer, Ele não vai fazer. Mas, quando Ele faz, até os inimigos batem em retirada. E aqui o povo de Judá estava num nível muito grande de iniquidade, de idolatria, e estava esquecendo do Deus de Israel. E esse povo, havia ali o rei Josafá, um rei que era temente ao Senhor, apesar de suas falhas, mas ele era temente ao Senhor. E ali o povo começou a verificar e ver que vinham os moabitas, a palavra de Deus vai dizer lá no verso 1 que vinham os moabitas, os amonitas, para invadir Judá. E aquilo ali começou a trazer pânico para aquele povo. Mas eles estavam tão inclinados às coisas da idolatria do que inclinados para Deus, que eles vão se apavorar. E lá no verso 3 vai dizer que Josafá teve temor. Ele teve temor ao Senhor. E ele foi ali e colocou o rosto no pó. É o que muitas vezes a gente já não quer mais fazer, a gente quer orar em pé de qualquer jeito. Mas o Senhor ali mostra na palavra dele que Josafá colocou o rosto dele sobre a terra, sobre o pó, e fez apregoar um jejum a todo Judá. O que o Senhor quer falar comigo nessa noite e com você? Querido, não há guerra sem oração e jejum. Não há guerra sem oração e jejum. Não tem libertação sem oração e jejum. Tudo vai através da oração e do jejum, como nós estamos ouvidos no vale. E Josafá orou, e o Senhor respondeu. Mas no decorrer da resposta tem um processo que muitas das vezes nós não queremos passar. O processo que ele passou foi medo, insegurança. Ele tinha fé, mas ele estava com medo, porque ele era ser humano. Mas só que o povo estava tão corrompido com as coisas daquele tempo, a idolatria, que eles ficaram com medo, porque a confiança deles não estava no Deus de Israel. E muitas das vezes nós estamos assim, estamos na guerra, na aflição. Eu vou desistir, eu vou largar tudo para o alto, eu vou largar aquilo, eu vou mandar o marido embora, eu vou desistir disso. Mas não, Jesus está olhando assim: minha filha, te controla em nome de Jesus. Porque Deus, Ele não é um Deus que se preocupa, como eu vou falar terça-feira, com o teu sentimento. Deus, Ele não é emocionalista. Ele não vai se emocionar por: minha filha está tão aflita que eu vou descer lá na terra e vou responder a ela. Não, Deus, Ele não é assim. E por isso que a gente vê muitos irmãos frustrados. Nossos irmãos estão a cada dia se esvaindo. Quantos irmãos era para estar aqui hoje com a sua guerra sobre a mesa? E em vez de eles vencerem a guerra venceu eles. Mas você não vai ser vencido pela sua guerra. Você vai vencer a sua guerra perseverando em Cristo. Porque é isso que tem que acontecer. Nós temos que perseverar, querido. É fácil perseverar? Não. A palavra vai dizer que no decorrer teve um processo. E ele vai dizer no 4: se ajuntaram os de Judá para pedir
socorro, de repente ele lembrar de quem? Do Deus de Israel. E muitas das vezes somos eu e você. Nós estamos tanto no ativismo da vida, esquecemos quando o dia mal vem e nós não estamos preparados. E para quem a gente vai correr? Para Deus. Mas Deus, Ele quer fazer diferente comigo e com você. Que nós não possamos lembrar só do Senhor quando nós estamos na pior, mas lembrar do Senhor quando nós estamos bem. Para quando o dia mal vier, você lembrar, Deus, Ele estava comigo naquele dia e hoje Ele está comigo. E aqui Ele vai dizer também de toda a cidade de Judá, vieram buscar o Senhor. Ele deu um comando. E quando Deus dá um comando para um profeta, tem que ser executado, senão o profeta ele é amassado na mão do Senhor. E ali ele deu um comando. Quando Deus dá um comando, tem que ser executado, porque é o princípio do quê? Obediência. Muitos irmãos, o Senhor falou comigo isso. Eu estava tomando meu banho, o Senhor falou comigo, muitas das vezes as respostas não estão retidas por desobediência. Muitas das vezes eu não quero estar por nada, não quero ter compromisso. Sabia que você ter compromisso traz resposta para a tua vida também? Você ter responsabilidade na casa do Senhor traz resposta também. Vai ser luta, vão olhar torto, vão criticar, faça para Deus. Eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, que nós, quando nós realmente tiver o centro que é Cristo, nós não iremos mais nos frustrar, nós não iremos mais retroceder. E Josafá aqui colocou aquele povo, e todo o povo de Judá se reuniu. Talvez tinha até um desviado que também lembrou de Deus, e o que? Foi orar. E lá no 5 ele vai dizer para nós que eles começaram o que? A clamar. Então Josafá ficou em pé no meio da assembleia de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. Aí ele diz assim no 6: Ah, Senhor Deus de nossos pais, não és tu porventura Deus nos céus, que dominas em todos os reinos das nações? Ele pergunta para Deus. Deus já tinha resposta para ele, sim ou não? Sim, mas o Senhor estava testando aonde que estava a fé dele, a fidelidade dele. E ele vai dizer assim: não está em tua mão tal força e poder que não há quem resista. Os moabitas já queriam invadir, os moabitas já queriam, os adversários já queriam o quê? Derrotar o povo de Deus. E mais lá no 7, nosso Deus, porventura não lançar-te fora tu os moradores. Josafá começou a lembrar dos feitos do Senhor. Foi o Deus que abriu o mar vermelho, foi o Deus que fez o sol retroceder, foi o Deus que fez a Miriam ficar leprosa, mas foi o mesmo Deus que limpou ela. Foi o Deus que o que? Abriu o Rio Jordão. Foi o Deus que ressuscitou mortos. Já tinham vencido guerras. E aí muitas das vezes nós vencemos, o Senhor responde. Aí você vai para outra luta, porque sempre vai ser isso, querido. Mas tem lutas que elas vêm para nos fortalecer mais no Senhor. E Josafá lembrou dos feitos do Senhor. Muitas das vezes, quando nós estamos nessas guerras, nós começamos a lembrar: Deus, eu te servi assim, Senhor. Poxa, eu queria te servir de novo. Mas por que a gente é tão apto a falar e não fazer? A gente perde muito tempo falando. A gente perde muito tempo falando do Senhor. Ele não quer isso da gente. Falar. Não resolve nada. O que Ele quer? Ação. É se dispor, é se levantar. E ele colocou-se de pé perante a Assembleia de Deus. Ali os povos estavam ali, e o Senhor deu um comando para eles. E aí ele lembrou: nosso Deus, porventura não lançaste fora tu os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Ele lembrou lá dos primórdios que o Senhor tinha feito. E o Senhor está lembrando hoje aqui: o que você já venceu? O que você já teve resposta? Para você perseverar para ter resposta dessa aqui. O que você já conquistou no Senhor? Muitas das vezes nós queremos muitas das coisas materiais e nós esquecemos da nossa vida espiritual com Deus. Mas Deus, eu quero te dizer que Ele não vai entregar o móvel se tu não estiver bem com Ele. Ele vai te responder quando tu estiver bem, e as bênçãos vão rodear você. A resposta irão ser alcançada, porque nosso Deus, Ele não é movido a compaixão. E muitas das vezes nós somos assim: Senhor, eu te apresento a minha causa, mas tu sabe, né? Eu não quero fazer isso. Eu não quero mais fazer nada. Mas Deus, Ele não responde. Pessoas, como eu falei no princípio, nós começamos errado, terminamos errado e vamos responder, vamos ter resposta de nada. E Josafá se colocou de pé perante a multidão e começou a clamar.
e começou a dizer: Senhor, lembra-te. E o Senhor está lembrando hoje. Fala para Ele no teu íntimo: Senhor, lembra-te como eu era. Lembra, Senhor, quando o Senhor me respondeu. Hoje eu estou com essa guerra, Senhor, mas eu creio que a resposta no tempo certo vai chegar. Eu estou com essa peleja que é infindável, mas eu creio que tu vai me responder. E Josafá prossegue para ter a resposta no meio do processo. E lá no 8 eles vão falar: e eles habitaram nele, e edificaram nele um santuário ao teu nome, dizendo: se mal algum vier sobre nós, espada, juízo, ou pestilência, ou fome, teremos que nós apresentar diante desta casa e diante de ti, e não, nas nossas tribulações clamaremos a ti, e tu nos ouvirás e salvarás. Aqui você começa a entender o poder de um clamor genuíno e reto perante Deus. Muitas das vezes nós fomos terça-feira, essa terça-feira foi um culto muito abençoado, de instrução para a gente. Muitas das vezes nós não temos resposta porque nós estamos orando da forma incorreta. Em vez de a gente só quer pedir, a nossa matéria humana, ela é apta a querer pedir e ser só o que? Inflar o nosso ego. Mas Deus, Ele gosta de pessoas que se humilham perante Ele, que têm humildade no coração. Senhor, eu te agradeço. Eu acho que, não sei se você já orou assim, eu já. Senhor, obrigado pela tribulação que eu estou passando. Não é fácil falar isso não. Parece que nunca termina a tribulação, mas é aí que você é forjado em Cristo. E toda a prova que nós passamos, tribulação, tudo que nós passamos, resistência maligna, tudo é para o quê? Para a glória de Deus. E você sobe de nível com o Senhor. E muitas das vezes nós vemos frustrados. Aqui a gente não vai ver Josafá chegar mandar mensagem para todo mundo, para os inimigos, amigos dele: o Senhor desamparou. Não, ele foi orar. E muitas das vezes ninguém quer fazer mais Mateus 6, só quer colocar versículos bíblicos nas redes sociais para dizer: o Senhor, Ele dá vitória. Mas será que Ele vai te dar vitória mesmo? Aleluia! Porque Deus, Ele é justo, como eu falei no princípio. Nós só iremos ter resposta perante a nossa retidão a Ele. Na mesma medida que tu entrega, é a mesma medida que tu vai receber. Se tu entrega pouco, tu vai ter pouco. Mas tem crente gaiato, vou lá falar a palavra certa, que entrega o pouco e quer muito. É o egoísmo. Mas Deus está aqui para libertar você, que é culto de sexta, é de libertação. E todos nós aprendemos com Cristo. E muitas das vezes nós estamos aqui: Deus, por favor, Senhor, eu creio que tu vai me libertar, mas tu não faz o que, abençoado, para ser liberto? Meu Deus, aleluia. Josafá se dispôs para ter uma resposta. A disposição é o posicionar. E se posicionar vai gerar muitas guerras, críticas, e faz parte do processo. E tudo isso é para você o quê? Amadurecer em Cristo. E ele vai lembrar de todos os feitos que o Senhor teve feito naquela época com os demais antepassados. E lá no 10 ele vai dizer: agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, a terra do qual não permitisse que passasse Israel quando viu da terra do Egito, mas se desviaram deles e não destruíram. E eis que eles nos dão o pagamento, vindo a nos lançar da tua herança que tu nos deste a possuir. Sempre Satanás vai querer fazer, tomar aquilo que o Senhor te entregou, mas ele não vai pegar, ele vai tentar. Que a palavra de Deus diz que o nosso adversário, ele anda ao redor procurando quem possa tragar. Se você está vulnerável, você vai ser atacado. E muitas das vezes, quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor, a resposta que nós já tivemos, aí o Senhor, Ele começa a fazer os feitos, as maravilhas nas nossas vidas. Aí o inimigo o nosso adversário está rodeando, ou ele usa até terceiros para o quê? Para tentar te afligir. Mas eu quero te dizer, eu sei que uma das nossas maiores guerras, querido, é lá dentro da nossa casa, é lá com a nossa parentela, e principalmente quando um serve, o outro não quer servir. Muitas causas, tem a causa assim aqui, eu sei que tem. E quando um quer servir, o outro começa a servir, aí o outro que estava servindo quer se afastar. Mas hoje vai entrar um alinhamento de Deus na tua vida. Um alinhamento de Deus. Chega de jugo. Não vai ter mais jugo. Vai ter vitória na tua casa, na tua família, nos teus filhos, porque os teus filhos pertencem ao Senhor.
ele vai sempre arrancar nosso adversário? Não. Nosso adversário, ele vai fazer o quê? Nós possamos cada dia crer mais em Deus. E muitas das vezes nós temos respostas, nós temos o quê? Não temos resposta, mas Deus, ele continua sendo Deus. E no tempo certo ele responde. E quando Deus responde, meu querido, eu quero te dizer, ele não responde como tu pediu, ele responde em dobro. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de surpresa. Deus, ele não é como que vem com um presente, não. Ele vem com algo a mais para te entregar. Ainda vem com fortalecimento espiritual. E lá no verso 14, leiam comigo aí está a resposta. Depois de toda essa aflição que eles passaram. Vamos começar, na verdade, do 13. Continuando do 23, vamos lá. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, com os seus meninos, as suas mulheres e seus filhos. Ou seja, Josafá tinha convocado todos, e todos foram obedientes. E estava ali Jaciel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, sobre o qual veio o Espírito do Senhor no meio da reunião. Resposta. Aquele povo, talvez teve uns que estavam orando e outros estavam aflitos, sem esperança. Mas o Senhor levantou ali um profeta no meio daquele povo. Ele deu o comando, o povo foram obedientes, tiveram a resposta do que o Senhor falou que era para eles colocar o rosto sobre o pó e orar. E disse: dai ouvidos a todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Olha a resposta: assim diz o Senhor, não tem mais, nem vos amedronteis diante desta tão grande multidão, pois esta guerra não é vossa, mas é de Deus. Depois, como eu falei de todo o processo que eles passaram, eles tiveram a resposta do Senhor, mas eles perseveraram na oração, no jejum, e foram obedientes a Deus. E aqui nós vamos ver que o Senhor levanta esse profeta no meio dessa multidão de Judá, para dizer que não era para ele temer, mas lá no início nós vemos que ele tremeu na base, que ele disse assim: Senhor, lembra-te. De repente ele começou a lembrar dos feitos do Senhor, mas o Senhor disse: Deus é tão misericordioso, que tem guerra que ele vai pelejar por mim, por você, que você não vai pelejar, é ele que vai. Eu digo pela experiência própria que eu tive quando a minha mãe foi para os caminhos do Senhor. Eu lembro quando eu me converti aos 13 anos, isso aqui eu vivi, não tem mais. O Senhor falou comigo para mim não temer que no tempo certo Ele ia fazer. E o Senhor, para a glória de Deus, hoje a minha mãe, graças a Deus, está 15 anos servindo a Deus. E o Senhor falou comigo: não temas, porque essa peleja não é tua, é minha. O Senhor só provou se eu estava confiante nele. E assim são as respostas que estão aqui, as causas que estão aqui. O Senhor, Ele quer entregar a resposta para você. Não de bandeja, querido. Mas tem que ter o sacrifício, tem que ter o esforço, tem que ter a perseverança. São uma das chaves para nós obtermos a nossa vitória. E muitas das vezes nós queremos olhar para as situações. Não, querido, olhe para Cristo. Olhe para o Senhor, porque Ele é um Deus que ainda é reto. A palavra dele diz que Ele nunca mudou, nunca vai mudar. E a palavra dele se renova a cada dia. E o Senhor, Ele tem algo para entregar nessa noite para você, a tua vitória. Mas só vai ter vitória, como eu falei, quando tem a obediência, a perseverança, a confiança. Quando você realmente se dispor a entrar na brecha. Diácono Henrique, eu não estou preparado. Porque quando eu oro ao Senhor, Ele fala comigo, eu vejo coisas. É mesmo, é? Faz parte. Se Ele está falando contigo e você está vendo, é algo para ser consertado. O que faltava nesse povo aqui? Faltava realmente ter o que? Fé. Mas o Senhor mostrou que Ele é um Deus que habita onde tem fé. O Senhor poderia muito bem descer lá no meio de Judá e dizer assim: a partir de hoje os moabitas vão tomar conta e esse povo aqui vai ficar só na história. Mas não. Deus levanta um profeta. Não tem mais, pois a peleja não é vossa, é de Deus. E o Senhor respondeu àquele povo. E ali o povo começou a se regozijar no Senhor. E aqui lá em Zacarias 4:6, abra comigo aí, em Zacarias 4:6 vai dizer para nós uma parte
de uma resposta que nós vamos obter em cima desse versículo também. Zacarias capítulo 4. Zacarias 4, 6. Todos encontraram? Diz assim, ó. Então respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que é dita, não com força nem com violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aqui nós vamos ver o quê? Que o Senhor, Ele não é um Deus que vai obrigar você a querer fazer aquilo que é da tua vontade. E aqui nós vamos ver que o Espírito do Senhor, Ele é a resposta, e a única resposta. Tem situações, causas médicas que nós passamos, que o Senhor, Ele faz, tem até cura, mas Deus, Ele confunde a medicina para mostrar que Ele é Deus. Tem maridos, né, que se diz que são coração de pedra: eu não vou servir a Deus, vai só tu, mulher, eu não quero papo com nada. Isso é a realidade de muitas mulheres, e muitas das vezes, porque geralmente as mulheres perseveram mais do que os homens. Nada contra os homens, mas a maioria das vezes as mulheres perseveram mais, e há um jugo ali. Mas mulher, eu quero te dizer nessa noite, não tem mais, porque a peleja não é tua, é do Senhor. A você, jovem que está aqui, que ora pelos seus pais, que os pais não querem servir ao Senhor, não tem mais. Essa peleja não é tua, é do Senhor. Você pode, faz parte do processo, chorar, ficar triste, você ficar até talvez decepcionado com seu cônjuge ou com seus pais, mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, quando Ele entrar com o alinhamento da parte dEle, vai ser para sempre, até a volta dEle. Porque quando o Senhor, Ele responde, Ele não responde para acabar, Ele responde para testemunhar e você trazer outras pessoas para o Senhor. E esse povo perseverou na oração, perseverou nas tribulações. Eles ficaram ali, trazendo para os nossos dias. Se nós vier, vamos supor aqui, conjecturando para a nossa realidade, se um povo começasse, um exército começasse a invadir Manaus, o povo ia começar a correr, quebrar tudo, querer se esconder. Por quê? Porque é parte da natureza humana, essa é a ação nossa. Mas nós que somos crentes, que servimos a Deus, nós não devemos ter medo, porque maior é Deus que está contigo. E tem peleja que o Senhor entra, que Ele faz barulho para mostrar que Ele é Deus. Aleluia. Ele estronda para mostrar que Ele é Deus. Aquele que não se curvava, se curva. Aquele que é coração de pedra, quebra, porque Ele é Deus que ainda trabalha na vida do ser humano. E aqui nós vamos observar algo. Nós temos também narrações bíblicas. Davi passou pelo que passou. Então, tudo isso fez parte do processo. E o nosso Deus, através de uma pedra, derrubou um gigante. O que é isso aqui? O gigante. Dá-lhe uma pedrada na oração, do posicionamento. Glória a Deus, aleluia! Está preparado com a pá forte aí? Ou você só... Porque nós vemos que pessoas que dizem que querem resposta, mas não estão preparadas. O Senhor, Ele entrega mistérios diferentes para cada um de nós. E o Senhor, Ele quer o quê? Que nós possamos ter ação, para que nós possamos o quê? Entender que Ele é Deus, porque Deus trabalha assim: fé, movimento, fé, ação. Como a diaconisa Sara falou, a palavra de Deus diz que se essa montanha estiver aqui, com a fé que eu tenho, eu posso dizer: dissipa isso daqui e vá para cá. Que a nossa fé tem que ser como o quê? Um grão de mostarda, um dos menores grãos, mas ela tem muitos seus efeitos. Quando ela cresce, ela dá o quê? Uma árvore grande. E assim é a tua fé, querido. Se você entrou aqui sem fé, sem esperança, hoje Ele devolve. Se você entrou sem expectativa, hoje Ele devolve. Se você estava sem ânimo, eu estou triste, eu vou, porque nós estamos se tornando hoje em dia a igreja, a casa de oração, como uma receita, que é rotineiro. Fazer um bolo, quando aprende a primeira vez, você já sabe como fazer. Coloca o ovo, coloca açúcar e monta. É rotineiro quando vai fazer aquilo. E a gente não pode ser assim quando a gente vem para a casa do Senhor. Numa sexta-feira dessa, a minha esposa até falou: por que tu vai com pano de saco dentro do ônibus? Todo mundo olhando, parece doido, né?
mas ninguém entende os mistérios de Deus. E eu falo para ela, a guerra começa é aqui, minha querida, não é lá na igreja não. Tem que começar a marchar desde aqui. Porque é lá que a peleja começa, ok? De motivação, tristeza, o diabo fica no teu ouvido, fica aí, sai daqui, Satanás miserável, que eu vou vencer minha guerra, eu vou para a peleja com Cristo. Isso é disposição. Isso é disposição. Se eu confessar aqui perante a igreja que eu nem vinha para o culto hoje, mas o homem faz planos, mas quem está no controle de tudo é Deus. Eu já ia dar lugar para o diabo, não é não? Mas Deus, Ele trabalha de um modo inexplicável. E aprendam algo, querido. Josafá, ele chamou aquele povo para orar, jejuar. Hoje, ninguém quer orar, jejuar não. Quer fofocar. Meu Deus, eita. Quer fazer reuniões, né? Mas Deus, Ele está dando sabedoria para você. Para você. O tempo que você perde com falácias, você vai perder o tempo orando. Perder o tempo não, você vai ganhar o tempo orando ao Senhor. Glória a Deus. Você tem que romper barreiras que você tem medo. Todos nós temos uma área da nossa vida que nós temos medo quando Deus começa a trabalhar. E quando Deus começa a trabalhar, dói. Jeremias 18 vai dizer que o vaso se quebrou. Deus quebrou o vaso? Não. Aquilo ali é humilhação. O vaso se quebrou, é humilhação, ele reconhecer que ele é um vaso de barro, quebrou, simbolizando. E como está eu e você na mão do Senhor? É necessário te quebrar para poder você se posicionar ou para você orar? Não, querido, se quebre antes do tempo, porque quando o Senhor quebra, Ele quebra. E para tirar de lá, só Ele. Não tem líder nem pastor, só o Senhor. Aleluia. Nós podemos orar com cobertura de oração, mas quem define tudo é o Senhor. Glória a Deus. E tenha certeza que tudo que nós passamos no culto de sexta-feira, culto da resposta, nós temos que ter muita disposição. E principalmente as mulheres, os homens que estão aqui, os jovens, que acho que os jovens nem oram, acho que não vão dormir mais. A gente vê o semblante, né, de tristeza. Parece que está tanta conta para pagar, igual os pais. Mas o que é isso, querido? É se levantar e se dispor. Acordar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, Senhor Deus, eu quero te consagrar ao Senhor. Eu quero apresentar a minha causa. Ou você só apresenta sua causa na sexta-feira aqui. Tem irmão que apresentou a causa lá dentro da sua casa e teve resposta. A mesa, como eu sempre falo nas minhas saudações, a mesa ela não traz resposta não. Ela é um ato de fé. E muitas vezes o ato de fé você não vem e não coloca nada aqui. E o Senhor Ele quer despertar isso para que você venha agir, venha se dispor a fazer. Não é fácil, meu querido, mas eu quero te dizer, com Deus você vai vencer barreiras. Com Deus você vai vencer as aflições. Com Deus você vai romper aquilo que não se rompe no olhar humano. E a palavra de Deus disse que para nós, lá no Salmo 91, é um salmo muito forte que nós conhecemos. Salmo 23 também, que são salmos que nós vamos ler e são edificantes para nossas vidas no dia a dia. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas a gente, quando quer isso, a gente quer logo favorecer o nosso ego. O Senhor não vai deixar faltar nada. Mas eu vi no original, o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. O que não vai faltar? A presença de Deus. E quando tem a presença de Deus, tem tudo. E quando a presença de Deus, tem tudo. Tu não pode ter, como sempre falo aqui, né? Tu não pode ter o café da manhã ou o almoço, mas tu tem a janta. E aí engorda, porque janta engorda. Isso são mistérios. Testemunhar algo que eu passei. O Geliel ainda era meu vizinho. Eu passei por uma situação, eu com minha esposa, um mistério de Deus esse negócio. Quem só comia, só mandava carne de primeira pra gente. E a nossa geladeira estava igual um coco branco. E só água. E aí uma vez a gente orando, apresentando ao Senhor o que as pessoas enviaram pra gente. Isso é dependência de Deus. E o Senhor mandou carne de primeira, né? Carne de tal. Aí eu olhei pra ela. Eu falei, amor, isso aqui é mistério. Sabe por quê? Porque só Deus faz isso.
Aleluia. É a confiança que nós entregamos. Eu não sei você, mas eu quando já vi uma prova, eu nem choro. Eu já fico, Senhor, me fortalece, por favor, para que eu não venha blasfemar, mas sim orar ao Senhor. Eu não choro não. Eu, Senhor, vai no lombo. Mas é para fortificar a tua fé. Glória a Deus. E nós aprendemos a cada dia. Hoje você venceu o leão, amanhã tem o urso, até a volta de Cristo vai ter isso. Mas tem que ter o quê? A espada. Tem que ter a espada. Tu não vai lutar com a tua mão. Tem que ter a espada. Josafá lembrou dos feitos, das palavras que o Senhor tinha feito. E o mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que está aqui para responder você também. É o mesmo Deus que vai mudar a minha e a tua história. Não para a sua vangloria, mas para a glória dele. E eu sempre aprendo algo nessa história mesmo, que eu já meditei em outros tempos, que Deus, quando Ele faz os feitos dele, nós como humanos queremos olhar muito pelo lado do ego. Se o Senhor te entregar algo, a palavra de Deus diz que quando você fizer com um lado, esconda o outro. A palavra já revela que se deixar a outra ver, o ego entra. A palavra já revela isso. E muitas das vezes nós queremos, o Senhor Ele permite situações para que venha ter resposta. Situações difíceis, que você pode olhar impossível, mas o Senhor Ele trata ali para poder você. Não sei se você já percebeu que toda a prova que você passa, olha aqui para mim, toda a prova que você passa, você é mudado algo dentro de você. Aleluia. Se antes você se estressava, hoje você é sábia e sábio. Tem mulher que era o satanás dentro de casa, aí espraguejava o marido. Esse miserável não quer papo com nada. Era assim, eu digo porque a minha mãe viveu isso. Ela espraguejava e ficava olhando aqui, sangue de Jesus, mas usa tua boca para dar palavra de Deus. Isso aí ajuda a te alavancar mais. Seja sábio, seja prudente. Essa terra seca não, é abençoada. Seca é o diabo que está no fogo do inferno. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Quem constrói pontes dentro do lar somos nós. Deus Ele não desce lá do céu para entrar na nossa casa. Hoje eu vou arrumar aqui a casa do meu filho. Não, Deus não é assim não. Ele dá a oportunidade para fazer lá dentro. O Senhor Ele dá a oportunidade para mim e para você fazer diferente. Você erra hoje. Senhor, eu não quero errar mais, me dá sabedoria. Peça sabedoria. Senhor Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um milagre. Mas seja grato também. Seja grato pela vida. Seja grato pelo que você tem. Porque se você é grato pelo que você tem, quando você obter a tua resposta, você vai ser grato com a tua resposta mais do que você já tinha. E como eu falei no início, o princípio da obediência. A gente trazendo isso para o nível da liderança, né? O pastor dá um comando e tem, meu Deus, tem terra, só Jesus na causa. Mas isso é impedimento, sabia? É impedimento. Tem gente que fala assim, tu espiritualiza tudo. Não é espiritualizar não. Vai ser desobediente para te ver. Não vai ter resposta. O teu irmão que entrou um dia, no segundo ele já está o quê? Próspero. E o crente miserável, terra seca, está 25 anos servindo a Deus, não recebeu nem um caderno, pelo menos de lembrança. É obediência, querido. É obediência. É obediência. Se a sua líder fala para você, vai fazer isso, por favor. Eu não quero ir, não. Esse tem que suportar. Não é assim. Isso também limita de você ter sua resposta. Tem irmão que fala comigo, eu fico com raiva. Isso é o tratar de Deus na tua vida. Aí tem gente que fala, não, Deus está tratando, irmão. Não, Deus está tratando você. E você que era para ser diferente, você é igual o que te tratou mal. Isso é tratar de Deus. A gente tem que ver esses problemas, nós temos que ver o trabalho de Deus. Eu digo por mim, e quem me conhece sabe que, irmão,
Estou mudando, graças a Deus. Eu sinto que eu estou mudando, né? Não sei o que muda, mas eu estou mudando. Porque o Senhor já falou comigo. Eu era muito isso, muito autoritário. Até que Deus veio e quebrou. Autoridade para quê? Aqui não é política, aqui é igreja. Nós somos humanos, estamos errantes. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Ah, se ela não for, mano, eu vou jogar praga para essa irmã. Eu era assim. E aqui mesmo eu fui assim. Mas aqui mesmo eu me permiti ser tratado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tem líder que pergunta de mim: já passou por isso? Claro que sim, é necessário. Glória a Deus. Se a gente começar a olhar para essas coisas pequenas, o agir de Deus, o trabalhar de Deus, não é as grandes que vão te derrubar, que te derrubam, é as pequenas. Então, quando você recebeu o comando do Senhor, da tua líder, uma coisa eu aprendi com meu pai: Deus, Ele está no céu, o nosso pai e nossa mãe estão aqui na terra, e eles são representantes de Deus aqui na terra. O teu líder, a tua líder, o teu pastor e a pastora são representantes de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Eles não são 100% Deus, mas são servos de Deus, errantes como eu e você. Então, quando você recebeu o comando Josafá deu, obediência, para que venha haver resposta. Não invente mentira. Eu não vou hoje, porque amanhã, porque eu estou com uma dor aqui. Glória Eu a digo por Deus. mim, quando eu não apareço, é algum pepino bem grande, é alguma situação grande. Meu Deus, Deus está falando. E a gente quer limitar coisas pequenas. Glória a Deus. E Deus está trabalhando em quem? É no teu irmão do lado? Não, é em você mesmo, você não está percebendo. Glória a Deus. Então, que nós, para obtermos nossas respostas, querido, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele trabalha em coisas pequenas. Aleluia, Jesus. Como é que fala? Os informantes vieram até Josafá e disseram: os moabitas estão vindo, os amonitas estão vindo. Josafá tremeu na base. E assim somos eu e você, quando chega algo ruim sobre as nossas vidas. Mas essa noite o Senhor, Ele vai nos dar sabedoria, para que nós, quando chegarmos um dia mal, que nós possamos não desistir, não olhar para trás, mas apregoar um jejum e uma oração para gerar fortalecimento em Deus. Glória a Deus. Eles passaram pelo processo, houve um discurso, mas também teve uma resposta de Deus. Glória a O Deus. Senhor levantou um profeta ali, e é tão linda essa palavra. Não temas, é muito forte isso. Vá meditando essa palavra: não temas, pois a peleja não é vossa, mas sim de Deus. Glória a Deus. Tem guerras que Deus vai te colocar, querido, para você em linha de frente, e Ele vai atrás e vai na tua frente guerreando com você. Mas tem outras que você vai ver as maravilhas, os feitos do Senhor. E nós, muitas das vezes, nós queremos olhar para trás, e o Josafá, ele não olhou para trás, ele olhou para o alvo, que era Deus. Ele olhou para Cristo, porque Cristo é o que? É o centro de tudo. Hoje nós estamos vendo a igreja moderna, como diz aí os palavreados. Tem os crentes que acreditam só em Deus. Jesus não veio na terra ainda não, tá? Tu acredita nisso? É os crentes de quinta. Abra comigo sua Bíblia em Romanos 8, para a gente finalizar. Glória a Deus. Romanos 8. Isso aqui é uma instrução para nós. Capítulo 8 vai dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há. Quando se fala condenação, fala sobre culpa. Há para os que estão em quem? Em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei, o Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei fazer contra a natureza do pecado, visto que estava enferma pela carne. Se nós estamos aqui, fomos alcançados pela graça de Deus. Outrora, você numa sexta-feira dessa, eu digo por mim, já estava preparando uma fuga lá para a Zona Leste. Mas o Senhor, Ele muda o cenário. Porque
sabe o que é isso? A graça de Deus. Aleluia, O pecado, onde superabundou o pecado, superabundou a minha graça. E um recadinho para você, irmão. Você já é lavado, remido. Você dá a oportunidade de servir a Deus e você ainda blasfema e murmura. Muda a rota, muda as ações, como eu falei, para nós obtermos nossas respostas. Aleluia. Tem pessoas que não estão doentes, não é de enfermidade não, é da alma. Está podre. Eu já perdoei. Mentira. Está podre a alma. Eu quero ver se tu é perdoado mesmo quando aquele que te fez mal vem falar contigo. Eu digo que eu passei por um dia desse, eu encontrei um sujeito. Oh meu Deus. É o tratar de Deus. Eu queria virar minha cara de espírito. Vem. É o tratar de Deus. Dá paz. Se eu tenho paz, eu vou dar paz. Se eu tenho paz, não tem, eu profetizo a paz para ele. Então nós somos alcançados. Nós já estamos aqui para servir a Ele. E você dá um passo de ter tua resposta. E quem está limitando? É eu? Não. É eu que estou limitando a sua resposta? Não, é você mesmo. Respostas são retidas por conta do que? Da desobediência, como eu falei. E a palavra de Deus vai dizer, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para mim e para você, se você viver no Espírito Santo. E ele vai dizer para nós, porquanto que era impossível a lei fazer contra a natureza do pecado, visto que eu estava enfermo pela carne. Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Em nós. Esse irmão que está do seu lado, ele é a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Esse irmão que está do lado de você é a imagem e semelhança de Deus. E nós temos que ir juntos. Eu não sei você, mas ultimamente muitos irmãos têm procurado oração. Oração, ora por mim. Mas aprenda algo. Ore pela pessoa, mas também dê uma palavra para ele. Ore você também por você. Porque muita gente só quer o crente sanguessuga, né? Só quer sugar. Mas hoje Deus ele quer o quê? Que sejam servos, fiéis, que pede oração, mas também ore para você mesmo. Tem gente que não ora nem por si próprio. O sangue de Jesus na tua vida. Ore por você. Eu era assim, eu gostava de orar por todo mundo, esquecer de mim. Até que uma hora eu fui quase canambeando. Aí eu lembrei que eu tenho que orar por mim. Tudo isso a gente passa para o quê? Aprendizado. Para nós passar para os nossos amados irmãos, para que não venha ocorrer isso. Aleluia. E você tem o poder de interceder pela vida do teu irmão. Imagine interceder pela sua vida, para que venha o quê? Obter resposta. Jó orou pelos seus amiguinhos, que outrora estavam zombando dele. E Deus mudou o cativeiro de Jó. Então ore pelo teu irmão. São requisitos que vão trazer resposta. São requisitos que vão fazer o quê? Você obter vitória em Cristo. Então, coloque sobre os seus pés essa noite.